Saudações a todos, aqui é Juliano Filho mais uma vez para gravar outro videozinho para o nosso canal. E como alguns de vocês já devem ter acompanhado, essas leituras são baseadas num conceito de Nikola Tesla. Geralmente os tarólogos distribuem os arcanos maiores em cima da mesa e de ordem progressiva a partir da carta 0 ou da carta 1. Eles vão contando nessa ordem a história da manifestação da consciência humana na vida e a sua evolução lâmina por lâmina. Porém, com base no conceito de Nikola Tesla, eu posicionei as lâminas de forma diferente para quem ainda não ouviu falar em Tesla ou sobre o que me levou a distribuir as lâminas dessa forma. É bom assistir o vídeo anterior ou o segundo vídeo. Bom, e quando nós distribuímos as lâminas no modelo inspirado então nesse conceito de Tesla, nós chegamos a visualizar 3 fases de manifestação da consciência humana e a evolução dela. São 3 fases muito distintas, mas sabemos que isso também pode se fragmentar a muitas outras fases de manifestação da consciência. É curioso que os povos judeus, por exemplo, acreditam que o homem encarna 3 vezes no planeta Terra. Porém, são 3 básicas manifestações de uma mesma consciência, mas segundo eles, ela pode também se tornar muito mais do que 3, e de repente vira 30, 90 ou 150, e aí quantas forem necessárias. A maior parte dos judeus hoje, por exemplo, acredita nisso, né? E, segundo eles, uma visão básica da reencarnação, ela também está expressa na Torá, e nós temos aí mais de 30 exemplos na própria Torá, isso segundo próprios rabinos. Bom, nós lemos os arcanos da primeira fase, que começava com o 0, a lâmina 0, e ia até a 18. E mostrava a primeira fase de manifestação da consciência. Aquela fase mostra, por exemplo, uma manifestação simples e relativamente ignorante. O homem está entregue a seus próprios impulsos e a própria pureza daquilo que ele comporta em si. Era manifestado com o 0, e a partir daí a imperatriz seguia em plano físico, porque o 0 significava mente, né? E como o 0 abraça tudo, representa o todo, e a própria mente de Deus, então ela se conecta ao ser humano, e essa fagulha revestida de ego, da noção de individualidade, cresce a partir daí. E a manifestação em plano físico que se dava com a figura da imperatriz. Nessa próxima figura, então, nós temos o arcano 1, que é o mago, e vai seguir a partir daí. O mago ainda representa essa consciência cósmica, essa fagulha de Deus que está dentro de nós, mas dentro do nosso intelecto, né? A forma com que você pensa, a sua linguagem de mundo, a sua visão em relação a tudo, o inconsciente até mesmo, é manifesta na figura do mago. Então nós podemos ver então que a figura do mago, ela é justamente isso. É uma complementação do próprio 0, que apareceu no primeiro estágio de manifestação da consciência. Como eu sempre digo, o 1 e o 0 são como códigos binários do computador. Ele representa esse Deus que se manifesta, e o 0, o Deus imanifestável, inatingível e inalcançável, aonde nem mesmo o espetáculo das ideias da mente humana conseguiria arranhar a superfície daquilo e daquele que tudo é, né? A ideia conceitual do que seria um Deus que está além de todos os limites. E aí a manifestação é justamente isso, né? As coisas manifestas são as coisas que partem de Deus, e a forma com que ele se manifesta através das obras de sua mão. Isso lembra bastante um livro de Salmo, né? Que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento as obras de suas mãos. E o arcano 1 é justamente isso, é algo que vem intrínseco à internalidade do ser humano. São potenciais que nascem com o indivíduo, e ele vai carregar elas e vai trabalhá-las, né, de maneira física na sua vida, né? Trazer a materialidade, trazer a terceira dimensão, tudo aquilo que está no âmago do seu ser. A primeira fase de manifestação da consciência, que foram as lâminas que nós lemos em outros vídeos,
elas mostram o homem entregue à própria simplicidade e à pureza e incumbidos da responsabilidade de administrar aquilo que ele entendia. E nessa fase agora, nós vemos já a manifestação com uma coisa mais intelectualizada, que seria a figura do mago, e ele agora manifesta, como vocês podem ver na figura, você tem uma mesa com alguns utensílios em cima, e o bastão significando o elemento fogo, a espada o elemento ar, o cálice representando o elemento água, e aquela moeda de ouro representa o elemento terra. O mago tem o símbolo do 8 sobre a sua cabeça. A própria mesa representa o plano terra, a terceira dimensão e aonde ele vai trabalhar. Isso mostra potencialidades que vêm já desde o instinto do ser humano, né? Mas aquele instinto cósmico não é algo impulsivo, porque quando nós vamos lendo as lâminas e vai progredindo, você percebe que você tem o 1, o 4, o 7, o 10, o 13, o 16 e o 19. À medida que você evolui, você se liga a instintos mais primitivos, porque são coisas que estão relacionadas até mesmo à alma do próprio planeta e toda a naturalidade que o sistema Terra e os mundos físicos propõem. Porém, quando você parte dali do 1, que são energias mais sutis, te ligam ao plano cósmico, como nós já vimos em outros vídeos, é justamente o oposto, que um te liga à Terra e o outro te liga ao cosmos. Por isso que as primeiras cartas representam muito o chakra coronário e a conexão com a mente cósmica, a mente do todo. Mas a manifestação do indivíduo em plano terra, ela se dá fisicamente, então, nesse momento, a partir do arcano do imperador, que é a próxima carta, que é a carta 4. Vocês estão vendo aí em cima da mesa todas essas 7 lâminas, e vocês estão vendo o 21, que é uma carta que ela pode transitar pelo baralho, porque ela representa um momento de passagem, e essa passagem pode se dar em qualquer momento da existência. E você está vendo ali a carta do eremita, porque o eremita é uma chave que nós sempre vamos retornar a ele. Como nós vimos, esse tipo de montagem, de exposição das lâminas, acha uma ordem muito matemática, uma lógica muito matemática para respostas de algumas questões, né? E o eremita, ele representa aquele Deus interior que está dentro do homem, aquela parte, aquela fagulha divina que está revestida de ego, ou seja, de noção de individualidade, e ela vai crescer, ela vai ascender junto com o homem. É como se fosse agora a divindade do homem que evolui, né? E ela está revestindo esse fractal divino, que é o próprio todo, né? Uma fagulha do todo que vai crescer com o homem. E essa noção que nós temos de individualidade é justamente o nosso eu revestindo tudo isso, revestindo a própria essência, né? Ou parte da essência do todo. O que ocorre então é que toda vez que você precisar olhar para Deus, você precisa olhar para dentro de si, porque a fagulha entrelaçada com o todo está dentro de cada indivíduo, e por isso o eremita vai estar ali, entende? Porque é o mais próximo daquele Deus que não se pode tocar que nós conseguimos chegar, porque ele é a fagulha que nos mantém vivo e faz em nós o que nós somos. E por isso a carta do eremita está ali, e ela vai servir de conexões em alguns momentos. Bom, na figura do imperador agora, nós percebemos que ele se manifesta em plano terra, e agora ele traz um pouco da bagagem daquilo que foi no primeiro estágio de manifestação. Esse estágio de manifestação da consciência é um estágio de uma fé mais intelectualizada, é uma fé mais raciocinada. Sai um pouquinho daquela ideia de que você não precisa entender, e as coisas são simples e não tem problema nenhum. Os mistérios são mistérios, os mistérios são de Deus, e o homem sabe só o que ele sabe. Nesse momento de manifestação da consciência, aonde você aparece com essa essência do mago dentro de você, que é essa essência do Deus que analisa o mundo e se deixa analisar pelo mundo, pelos sistemas científicos, intelectuais,
né? E toda a filosofia humana e psicologia, tudo isso entra em consenso, e agora o poder da análise, de entender o próprio eu e a fé, está desenvolvendo aí dentro dessa fase de manifestação da consciência. Por isso, o imperador está ali com a essência do mago dentro dele, porque ele tem a responsabilidade de crescer, amparar, mas ao mesmo tempo entender o que se passa à sua volta. Uma coisa muito interessante que nós viemos ressaltando é que na primeira fase de manifestação da consciência, a coisa era muito simples, e na terceira e na segunda carta, que era o arcano 3, a Imperatriz, ela entendia muito a noção do eu e do que era meu, entende? A coisa era muito simples, não se alargavam as fronteiras para se crescer e para se amparar. Então as coisas giravam tudo em torno daquilo que você tem, daquilo que você pode fazer, das coisas que você ama. E a próxima carta eram os enamorados, que fazia com que você expandisse um pouquinho as fronteiras, mas ainda não existia a responsabilidade que é exigida agora nessas cartas que nós estamos lendo. Porque agora nós vemos que o ser humano, ele desenvolve conceitualmente, ele se desenvolve filosoficamente, a noção de mundo e de religiosidade está mais aflorada nele, porém vem incumbido da responsabilidade agora de alargar as fronteiras e amparar o outro, entende? Por isso que ele se manifesta em terceira dimensão agora, em plano físico, como o imperador, aquele que se revestiu de coragem, por isso o manto vermelho, e vai administrar a vida de muitas pessoas. Ele vai dar suporte, amparo e segurança, percebe? E é justamente o perfil da própria Imperatriz que aconteceu na outra leitura, só que agora a coisa é muito mais abrangente, a responsabilidade é muito maior, e ele vai ser chamado à responsabilidade por isso. A próxima carta nós temos o arcano do carro, é o 7. E o 7 é uma carta muito interessante, e como eu sempre digo, essas duas cartas agora elas vão entrar em loop, porque toda vez que você acertar ou errar na vida, toda vez que a vida se tornar complexa, ela vai estar respondendo justamente ao fato de como você conduziu a sua vida em relação a esses dois parâmetros que nós temos aqui, que é justamente o imperador e o carro, entende? A figura do carro é uma carruagem puxada por duas esfinges, que mostram o peso, por exemplo, das coisas mais antigas, entende? Da ancestralidade do rei, e que envolve a sua mente e o seu sistema de ser. As esfinges representam aqueles impulsos mais primitivos, ligados a coisas do passado. E o interessante é que essa dualidade que existe entre as esfinges, o antagonismo que existe entre elas, por isso uma está de branco, a outra é preta, entende? E o preto e o branco mescla na cabeça delas, nessa aparamentos que ela carrega, mostrando que agora você vai ter que pesar na balança, achar o caminho do meio, entende? O poder da neutralidade, porque agora o rei tem que avançar com força, com coragem, em prol do seu povo, das pessoas, das coisas, dos seres que estão à sua volta, do próprio sistema, e agir com sabedoria. E muitas vezes a melhor sabedoria é a neutralidade, para que você se envolva e entenda os dois lados. E isso vai ser essencial, entende? Então, o homem, ele se manifesta como um imperador, ele vive a vida dele de imperador, e mesmo na próxima carta, ele ainda se mantém como alguém que está sob liderança, e é uma coisa tão nata, porque agora isso faz parte do que ele é, entende? Mesmo a vida pessoal dele é justamente essa, você não se desassocia, né, de você como um todo. Então, desde da sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida religiosa, tudo está crescendo com você, e na figura do carro mostra o dinamismo de uma carruagem, como as coisas ocorrem muito rápida, né, e principalmente nós temos um bom exemplo disso no nosso tempo hoje. Nós vemos que a tecnologia fez o mundo acelerar bastante, as coisas são muito corridas, e
existe uma necessidade de dar respostas rápidas às situações, entende? E muito mais incumbido da responsabilidade que ele suporta em seus ombros. A próxima carta nós vemos o Arcano 10, que é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é muito interessante porque ela mostra um pouco das coisas que sempre ocorrem no universo. E nos mostra que o universo tem a sua parte causal, entende? Ele não é casual, mas ele é causal. Existem coisas que aparecem como momentos fixos no tecido da realidade, né, no espaço-tempo. E é muito interessante porque aí lembra daquela frase que diz que não importa o que fizeram a você, mas o que importa é o que você fez com o que fizeram a você ou o que fizeram de você. Percebe? Essa Roda da Fortuna é muito isso. Ela mostra que existem momentos na vida e na própria história do universo e que passamos por períodos que se relacionam a coisas cíclicas, né? Tudo é muito cíclico. E o universo tem muito disso. Você tem galáxias que estão girando em torno da galáxia central e você tem planetas girando em torno do Sol e você vai ter fenômenos cíclicos e a Terra passa por fenômenos cíclicos, a natureza por fenômenos cíclicos, o organismo biológico passa por fenômenos cíclicos e tudo isso está impresso na estrutura do universo desde a terceira dimensão e as coisas que você pode ver até coisas que transcendem a visão dos olhos físicos e as percepções mais físicas e densas que nós temos. E nesse momento a Roda da Fortuna ela está mostrando que existem momentos pelas quais vamos passar, que nós temos que nos posicionar bem para atingir o melhor momento e estar numa melhor posição na hora que essa roda girar, percebe? Então esse é um momento crucial. O personagem principal na carta está ali em cima da roda, achou um momento legal, um posicionamento bom, e ele está com essa paramenta, né, com a mesma paramenta que estava na esfinge, ele está sobre a sua cabeça, mesclando esse preto e branco, mostrando que ele teve capacidade agora de organizar tudo isso, colocar cada coisa no seu lugar. Ali representa muito o plano mental, o plano do raciocínio em si, né? Ele segura uma espada nas mãos, mostrando o elemento ar, que representa a própria mente, o fio da navalha, o fio da mente, a estratégia como se pode pensar. Como esse personagem se manifesta como alguém que tem muita responsabilidade para amparar o próximo, e isso é muito expresso nessas lâminas do tarô, e mostra que também o homem ele se manifesta aqui sobre com a responsabilidade de dar um passo e estender a mão para quem ficou para trás e tem capacidade de segurá-la, percebe? Você não vai obrigar ninguém a evoluir com você, mas à medida de que você se expressa e expõe, as pessoas que se relacionam com aquela verdade, que têm capacidade de se conectar com isso, e são muitas, elas vão dar um passo também. O exemplo disso é o que ocorre com os nossos avatares, né? Que ascendem, atingem estágios avançados de consciência. Nós temos aí o Cristo, nós temos Siddhartha Gautama e muitos outros que estavam muito além e deram um passo atrás para poder arrastar a humanidade consigo, né? Aqueles que tiverem condições de entender essa linguagem e se conectar com ela. E essa também é a nossa responsabilidade. E nesse momento, essa fase de evolução da consciência mostra muito isso, entende? Em todos os momentos da vida, em vários parâmetros, em cada ponto do universo você percebe isso. Até mesmo uma única célula ela consegue sintetizar uma substância para o bem do organismo, isso é irradiado e o próprio corpo como um todo começa agora a sintetizar aquilo para a autocura e para o desempenho. Então essa é a responsabilidade. A humanidade ela não vai evoluir um indivíduo sozinho, entende? A coisa sempre acontece em um coletivo. E é justamente isso que ocorre. E o personagem ali no alto da Roda da Fortuna é justamente isso. Ele está pensando com a mente para poder entender a si mesmo e o mundo à sua volta e dar respostas então às necessidades da vida. A próxima carta é o Arcano 13, que representa a morte. E a morte é aquela carta que te chama a responsabilidade. Ela tem o seu aspecto de luz e de sombra, assim como todas as cartas, e mostra que um rei está sendo chamado à responsabilidade. Nós percebemos que o indivíduo
ele que aparece na carta está sendo sempre os mesmos personagens. Eu acho interessante esse modelo de aplicação das cartas no tarô. Eu coloquei só essas 7 lineares aí. Poderia ter colocado o tarô completo dentro dessa ordem que eu proponho, mas assim ficou mais fácil para ser visualizado pela câmera, então deixei só ela. Esse posicionamento mostra uma ordem muito lógica, uma resposta até matemática, sabe, em relação ao que está se passando aí. Você vê então que um rei está caído, está sendo chamado à responsabilidade. A carta toda representa um único indivíduo, sabe? Não precisa representar coisas separadas e muito distintas, como alguém que está morto, alguém que está matando, alguém que intercede, entende? Na verdade, todos esses personagens, cada símbolo da carta representa a complexidade de um único ser, percebe? E a morte em si, na verdade, é algo que existe dentro do ser humano e está cobrando ele, está chamando ele para um renascimento, entende? E enterrar as coisas que já não têm utilidade, coisas ruins que nós fazemos aflorar dentro do nosso próprio eu e temos que dar um fim. Mas o interessante aí é que ele está sendo chamado à responsabilidade por um parâmetro que ele devia ter seguido e não seguiu. Por isso nós vemos que o número 13 da carta, quando você soma 1 mais 3 dá 4, mostrando que ela está entrelaçada de maneira muito forte com o imperador, entende? Porque aquele rei que se manifestou lá atrás com capacidade de liderança e o impulso nato para liderar, e com toda aquela bagagem psíquica, cognitiva do próprio mago dentro de si, porque agora ele tinha essa facilidade de entender o mundo à sua volta, os 4 elementos, né, e tudo o que ocorre, e ele tinha que ter agora ter aplicado isso em responsabilidade e benefício próprio e de todos aqueles nas quais estiverem sob o seu domínio ou passassem pelo seu caminho, entende? E aí você evolui na sua vida e se conecta a pessoas e cresce até chegar um momento do Arcano 13, e no Arcano 13 é chamada responsabilidade, e essa carta está muito relacionada ao fato de você ter vencido ou ter sido derrotado, ou estar numa situação difícil, mas tudo isso está relacionado ao imperador. Como você se conduziu com aquilo que você tinha em essência, entende? Porque aí o homem cresce, o homem evolui, e talvez o homem adquira bens e tudo mais, mas tudo isso tem que estar arraigado à própria essência do que ele era, e a coisa mais sincera que brotava dentro de si, os impulsos divinos que estavam dentro da intimidade do ser. E aí ele está sendo chamado à responsabilidade por isso. Quando você cata 4 mais 9, você tem 13. Por isso eu deixei a figura do imperador lá em cima, entende? Porque toda vez que você precisar entender alguma coisa dentro do seu psiquismo, dentro do seu coração, que ocorre com você, algum tipo de conflito, ou até mesmo alguma solução que você queira, um sonho, você sempre vai ter que olhar para dentro. E a figura do eremita ela é a mais propícia para isso, entende? Mesmo você dando um salto no estágio de evolução da consciência, porque essas cartas que nós estamos lendo já é a carta de um salto de evolução da consciência, entende? As cartas anteriores nós vemos aquelas consciências que eram relativamente simples e ignorantes, mas mesmo assim tem pontos cruciais na leitura anterior que vão estar com o homem por toda a sua vida e por todos os estágios de evolução da consciência e em qualquer plano de manifestação da consciência que ele estiver, nós vamos nos reportar algumas cartas. Eu quero finalizar esse vídeo porque eu não sei quanto eu ainda vou conseguir gravar, já está ficando muito longo, e eu vou postar outro vídeo, e nós estamos falando então sobre o Arcano 10, né? Na verdade nós estamos falando sobre o Arcano 13 e essa conexão para entender a si mesmo que passa pelo eremita, que é esse ser que está dentro de nós. E aí eu concluo as outras cartas no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Lembra que o meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Se alguém precisar de uma leitura de tarô, entre em contato comigo.
E como eu tenho tempo para fazer isso, eu pretendo fazer de forma que eu não lhe cobre nada. Estamos juntando o útil ao agradável, tá bom? Um abração e namastê.